Olá, queremos desejar boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos aqueles que estão presentes no webinar de dezembro, realizado pela Faculdade Cristã de Curitiba. E como nós estamos numa época festiva, Natal, a palestra de hoje tem tudo a ver com o momento que estaremos vivendo. Hoje o tema é o esperado inesperável, o nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus. Uma palestra que certamente nos ajudará a resgatar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Hoje o palestrante é o professor doutor Gelsi André Colli. Antes de nós falarmos do seu currículo, nós queremos aqui dar alguns recados para você que está assistindo já este webinar de dezembro. O primeiro é o recado muito importante, o vestibular 2021 da Faculdade Cristã de Curitiba, bacharel em teologia, tanto na modalidade presencial quanto EAD, que é o ensino à distância, se encontra aberto. Então, você que tem desejo de cursar esta ciência tão importante que é a teologia, entre no nosso site e você ali encontra a inscrição. Sabendo que a nossa faculdade ela é nota 5 no IGC, que é o Índice Geral de Cursos, o que nos coloca aí como uma excelente, ou por que não, melhor faculdade de teologia do estado do Paraná. Um outro recado é que, para você que se inscreveu no webinar e quer receber o certificado, contando horas, você precisa assinar este webinar. De que maneira? É só deixar um comentário com o seu nome completo enquanto o webinar estiver acontecendo. Mas é necessário que o teu nome seja aí assinado, né, dentro do webinar, enquanto ele estiver acontecendo. Depois, não será mais possível, então, você ter o seu certificado. Por isso, é um recado também importante. Um outro recado é para você curtir a página da Faculdade Cristã de Curitiba no Facebook, nos seguir no Instagram, nas nossas redes sociais. E nós pedimos também que você compartilhe, neste momento, este webinar. Desta forma, né, o nosso preletor da noite, Dr. Gelsi Colli, ele vai estar alcançando mais pessoas numa temática tão importante que certamente abençoará a Igreja de Cristo nesta noite. Só antes, dando um recado, né, este webinar ele começou a ser realizado no dia 11 de dezembro, mas nós tivemos problemas técnicos, nos quais nós até pedimos, desculpas e nós recebemos aí bastante apoio de pessoas. Poxa, mas quando é que vai acontecer? Bom, o esperado e inesperável chegou hoje. Então, essa palestra vai estar acontecendo e certamente com as bênçãos de Deus sobre nossa vida. Outra coisa, as perguntas devem ser mandadas ali no final da webinar. Então, você fique tranquilo, fique calmo, beba uma água, acompanhe a palestra do professor Gelsi Colli e já vai anotando a sua pergunta, a sua dúvida. E no final do webinar, você então pode colocar e o professor estará respondendo, tá bom? Então, vamos falar um pouco aqui do professor Gelsi Colli. Ele é professor da Faculdade Cristã de Curitiba, dá aula também em outras instituições, e ele é o coordenador do bacharel em teologia na modalidade EAD da nossa faculdade. Né? É doutor em teologia pela ESTE, que é a Escola Superior de Teologia, mestre em ciências da religião pela UMESP, que é a Universidade Metodista de São Paulo, e é bacharel em teologia pela FABAPAR, que é a Faculdade Teológica Batista do Paraná. E com grande prazer e satisfação eu digo isso, foi e continua sendo o meu professor, né? Eu acho assim que quase tudo que eu sei de Antigo Testamento, né, foi o professor Gelsi que esteve ensinando, e tenho o prazer e a satisfação de pertencer a uma instituição juntamente com ele. Professor Gelsi Colli, seja bem-vindo.
e que Deus lhe use. Só que, antes de começar, eu só quero, já que com todos a gente faça uma oração, e aí você já assume a oportunidade. Senhor Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de retornarmos para esta palestra, este webinar de dezembro, que será muito importante para todos. Neste momento, pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o palestrante, professor Gelson, que o Senhor possa abençoar agora todos aqueles que estão ligados, que estão assistindo e que venha a ser de grande proveito. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Professor, como diz o bom pentecostal, entrega tudo, não esconda nada. Deus abençoe. Professor, o microfone está desligado. Aí sim. Obrigado, professor Joel, também um amigo, né, pelas palavras de apresentação. E hoje nós vamos, então, dar conta dessa tarefa, né, que é tratar aí do esperado e inesperável, o nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus, um estudo com destaques teológicos, né, e exegéticos nos capítulos 1 e 2 de Mateus, né? Então, levados aí pelo ensejo da época, que é dezembro, estamos há uma semana, né, há 6, 7 dias da comemoração do Natal, né? Então, quando fui convidado a tratar dessa palestra, e ao escolher o tema, pensei justamente nisso, pois me houvera especificada a data para o mês de dezembro, né? Nesse sentido, então, tratar aí do nascimento de Jesus, eu acho que é uma boa pedida. E a intenção, né, o propósito desse tema, mostrar, assim, ou seja, apresentar aos ouvintes, né, e aos que nos assistem, algumas informações importantes, teológicas e exegéticas, que por vezes possam nos escapar do conhecimento mais, assim, superficial do texto, ou nos escapar mesmo quando nós fazemos uma leitura muito focada em alguns pontos e esquecemos de outros. Então, a minha proposta é fazer alguns destaques, né, que geralmente nós não vemos muito quando se ensina esses textos aqui, capítulo 1 e 2 de Mateus, sobre o nascimento de Jesus. Então, a intenção de enriquecer o conhecimento dos irmãos e das irmãs, né, sobre o nascimento de Jesus e na perspectiva de Mateus, né, então a perspectiva mateana, por assim dizer, né, como Mateus nos relatou o nascimento de Jesus e os seus significados, né? Bem, então vamos lá. O esperado e inesperável. Bom, com esse título, né, o esperado e inesperável, eu tentei trabalhar essa questão, né, que o esperado vinculado à profecia, no caso do Antigo Testamento, né, essa profecia do Messias que haveria de vir, em cujo o Antigo Testamento nós temos várias profecias, e que Mateus vai citar aqui no seu Evangelho, em especial no capítulo 1 e 2, sobre a vida do Messias, né, demonstrando que Jesus é esse Messias que haveria de vir. Então, com esse esperado, são as questões da profecia do Antigo Testamento e do cumprimento que ocorre no nascimento de Jesus e com o nascimento de Jesus. Então, esse é o aspecto do esperado, né? Aquilo que os profetas predisseram e aquilo que no nascimento de Jesus se estabeleceu como cumprido. Aliás, uma palavra muito importante, né? Porque ele usa bastante no seu evangelho, é a palavra cumprir ou cumprimento, né? Referindo-se a profecias do Antigo Testamento. Bem, Mateus sempre trabalha em todo o seu evangelho, e muito agora aqui, nos capítulos 1 e 2, essa questão de que os eventos que ele narra sobre a vida de Jesus, seu nascimento, ministério, morte e ressurreição, estão sempre vinculados relacionados como cumprimentos de profecias do Antigo Testamento. Então, é uma palavra muito importante, porque é ele que faz essa melhor e mais, né, em matéria assim, de quantidade,
que ele se esmera em relacionar o número maior possível de profecias as quais Jesus cumpriu. Então, esse termo cumprimento ou cumprir, né, ele é muito importante numa hermenêutica, ou seja, na interpretação do Evangelho de Mateus. E a questão do inesperável aqui, que de certa maneira, né, qualifica, né, adjetivo ou esperado como substantivo, esse inesperável assim, é aquilo que nós podemos ver que os judeus, que eram os primeiros detentores dessas profecias, que receberam as profecias e esperavam o Messias, né, em que o modo como Jesus vem e cumpre essas profecias era para eles inesperado, foi de um modo inesperável, né? Jesus cumpre as profecias, mas não necessariamente do modo como se esperava à época, aí abrindo mais, né, a possibilidade hermenêutica e de sentido do que seria o nascimento do Messias. E são esses aspectos aqui inesperáveis que eu quero destacar também, né, ainda mais com vocês nessa nossa reunião aqui online, né, para que, quem sabe, né, aquilo que foi inesperável para os judeus da época do nascimento de Jesus também seja agora inesperável, mas agora sabemos, né, e sabendo que esses pontos são importantes e são relevantes para a pregação do Evangelho de Cristo e também para o reforço e para o encorajamento e solidificação da nossa fé daquilo que nós cremos em Jesus. Né? Então, vamos lá. Se você quiser, vocês podem acompanhar, né, em vossas Bíblias, né, o capítulo 1 e 2 de Mateus, tá? Eu vou fazer aqui a leitura a partir da minha versão, que é uma Almeida Revista Atualizada, mas você pode fazer em qualquer versão, acompanhamento, não haverá problemas em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 1. Já de cara, o Mateus nos apresenta uma genealogia, né? Geralmente, num sentido comum, as pessoas acham que genealogia é só para estabelecer descendência, né? E aí, no caso aqui, a genealogia de Jesus, né, estaria mostrando que ele é da linhagem de Davi e, portanto, né, um Messias, né, ou alguém que poderia ser um pretendido Messias, porque fazia parte da linhagem davídica. Nisto, é muito pouco o uso da genealogia, aqui que Mateus nos coloca, só apenas com esse sentido. Né? Então, nessa genealogia, que é uma lista de nomes, né, eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que às vezes podem nos escapar e que podem mudar um pouco a forma como nós compreendemos as genealogias na Bíblia, né? E também o elemento teológico dela, que em especial essa daqui. Né? Então, guarde assim na sua mente. Né? Todo o texto bíblico tem sua importância teológica. E a genealogia não escapa disso, não foge disso. Né? Embora sejam listas de nomes, né, um após o outro, de geração a geração, há sempre aqui um aspecto teológico, porque o autor, no caso do Mateus, ele está fazendo teologia. Ele quer transmitir uma mensagem aqui, e essa mensagem não é apenas simplesmente assegurar para nós a linhagem da qual Jesus descende. Né? Então diz assim o texto: livro genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então já nesse primeiro versículo, que é uma introdução, né, ele vai nos dizer que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Dois personagens importantes da história de Israel, um fundador e o outro, né, o rei mais famoso e o rei tido como rei modelo para Israel, e que vai depois, né, ser aquele no qual vai emprestar o tipo, né, para o Messias. E aqui nós temos dois aspectos importantes, que é Mateus colocando Jesus na linha traditiva de duas promessas que Deus fez a israelitas. Deus fez uma promessa a Abraão e Deus fez uma promessa a Davi. A Abraão é de que Abraão teria, né, como descendência, um povo muito grande e numeroso. Né? E depois, tempos depois, né, quando Deus cumpriu a promessa a Abraão, né,
de um povo muito grande e numeroso, também da terra prometida. Lá na terra prometida, Deus fez uma promessa ao rei Davi, dizendo, né, que o trono dele seria perpétuo e que dele sairia um que seria o Redentor de Israel. Né? Então, nós temos aqui a promessa da terra e do povo, com Abraão, e a promessa messiânica com Davi, que seria um desenvolvimento das primeiras duas promessas de Abraão, as quais se cumpriram, né, com a tomada da terra e com o estabelecimento das 12 tribos na terra de Israel, na antiga Palestina. E depois, com Davi, a esperança messiânica vai ganhar forma com a promessa que Deus faz a Davi. Então, Jesus está vinculado, né, alinhado nessas duas promessas. E aí, de novo, claro, o Mateus nos mostra Jesus como Jesus numa linha de cumprimentos de profecias, né, com Abraão e com Davi. Ao versículo 2 agora, em diante, a genealogia como um todo. Né? Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou a Raab, gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth... Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no templo de Babilônia. E depois de Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. À primeira vista, é uma lista, né, de nomes que simplesmente nos dão a sequência, né, da linhagem de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né, por dois aspectos. O primeiro eu já falei um pouquinho, já adiantei ele, que é essa questão de que Jesus está alinhado na tradição das promessas que foram feitas a Abraão e a Davi. Né? Então, por isso que a genealogia começa com Abraão, porque estamos estabelecidos aqui na promessa abraâmica, depois a promessa feita a Davi, e Jesus no final, né, no versículo 16, é Jesus que chama o Cristo, aquele que vai, então, ser o cumprimento dessas profecias. Uma outra questão é que geralmente se fala, né, e se ensina sobre o aspecto da presença dos nomes de algumas mulheres aqui nessa genealogia. Nós temos no versículo 3 o nome de Tamar, nós temos no versículo 5 o nome de Raabe e o nome de Ruth, e aí no versículo 6 nós não temos o nome de uma mulher, né, mas uma referência a ela seria Batseba, né, estava assim, daqui fora mulher de Urias, então uma referência a Batseba, só que o nome dela não é mencionado, é dito apenas como identificado como mulher de Urias. E lá no versículo 16, né, Jacó gerou a José, gerou a José, marido de Maria, né, então aparece ali o nome da mãe de Jesus. Então, geralmente se olha essas referências a essas 5 mulheres como uma questão de inclusão de gênero, né? De dar às mulheres a dignidade, a honra para aparecerem na genealogia de Jesus, algo que não era muito normal nos tempos antigos, entre os israelitas, inclusive, né? Em que as mulheres costumeiramente não faziam parte das genealogias. Era sempre uma genealogia patriarcal, através dos homens, dos pais, né? Então, geralmente, se trabalha essa questão de que aqui temos, né, no nascimento de Jesus, nessa genealogia, a inclusão das mulheres, ou seja, que as mulheres recuperam aqui, a partir do nascimento de Jesus, né, a sua dignidade, fazendo parte também da genealogia e sendo honradas com esse evento. Eu acho isso correto, eu acho isso aceitável, mas eu não acho que essa questão de gênero, de inclusão da mulher,
com mais dignidade e mais honra à época, que tenha sido, de fato, esse o ponto central pelo qual Mateus inseriu os nomes de mulheres aqui. Eu acho que essa questão de dar honra e dignidade à mulher, ela é em segundo lugar no texto. Em primeiro lugar, tem uma outra questão que eu acho que é mais preponderante para a época de Mateus. Essa lógica de olharmos os nomes de mulheres e entendermos como inclusão de gênero, como dar à mulher a dignidade que ela merece, eu acho muito efetiva, né, e importante ao nosso tempo. Mas não acho que era esse era um problema que se tratava e se trabalhava muito, né, no tempo de Jesus, tá? Então, eu acho que, teologicamente, a inclusão desses nomes, ela tem outro propósito, um primeiro, né? Um mais fundamental, sem, claro, nós negligenciarmos a questão de que as mulheres têm e devem ter o seu lugar, né, ao lado dos homens, né, com igual dignidade e com igual honra. Então, o que será que Mateus quis fazer com a inclusão desses nomes de mulheres? Especificamente, eu quero chamar a atenção, né, para o nome de Tamar, para o nome de Raabe, para o nome de Ruth e para a quarta mulher que é mencionada, que seria a mulher de Urias, ou Batseba, né, só que Mateus não cita Batseba, né, faz referência ao que é a mulher de Urias. Nisso porque aí nós teríamos nesses quatro nomes, ou seja, Tamar, Raabe, Ruth e Urias, algo em comum, que, claro, não é a questão de gênero, porque Urias é um homem, né? Mas o que há de comum nesses quatro nomes é que esses quatro nomes são nomes de pessoas estrangeiras, né? Que não faziam parte do povo de Israel. Tamar, por exemplo, era uma mulher cananeia. Raabe, uma mulher cananeia que protegeu os espias, né? E depois foi poupada na destruição de Jericó. Ruth é a viúva moabita, né, que se casou com Boaz, e aí então era ascendente, né, foi ascendente do rei Davi, e aí aparece o nome de Urias, né, na expressão mulher de Urias. Então, o Mateus não quer fazer referência ao nome Batseba, porque Batseba é uma israelita, né, e aí, no caso, ele faz referência a Urias, que era seu primeiro esposo, e nesse sentido por direito, né, e aí, no caso, ela acabava se tornando, pelo casamento com Urias, também uma hitita, né? Ou seja, pertencente ao povo dos heteus. Nesse sentido, tenho quatro nomes que fazem referência na genealogia de Jesus a povos diferentes de Israel. E aqui mais um aspecto, então, está vinculado à promessa que Deus havia feito a Abraão, que Deus daria a Abraão, né, em sua descendência, um povo grande e muito numeroso, a terra prometida, e que nessa tradição, nessa promessa que seria realizada para Abraão, né, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa de Deus a Abraão, ela não era elitista ou meramente israelita, ela visava alcançar os povos. E por isso ele já dizia que todos os povos, né, seriam benditos em Abraão, ou na promessa de Deus a Abraão. E aqui, na genealogia de Jesus, nós temos esses povos, ou essa variedade de povos, já inclusa. Então, necessariamente, não é uma inclusão de gênero, mas uma inclusão étnica, né? Em que, na genealogia de Jesus, vários povos estão envolvidos e, portanto, essa promessa a Abraão também é cumprida, porque agora todos os povos, ou a variedade de povos, não só contribuíram para a chegada do Messias, mas que também serão alvos do ministério desse Messias. Então, nesse sentido, a genealogia traz esse aspecto que eu acho bastante interessante, em que nós vemos nesse texto, né, na lista genealógica, a diversidade de povos que estão envolvidos na história do nascimento do Messias. Depois disso, o Mateus vai terminar aqui a genealogia com o verso 17, dizendo assim:
De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio babilônico, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, nós temos ali, né, um ciclo de 14, 14 e 14 gerações. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi à Babilônia, 14 gerações. De Babilônia até Jesus, 14 gerações. Então, na genealogia, ele separa em blocos, né, ou em tópicos importantes. Seria ali, né, Abraão como o início da história de Israel, da promessa de Deus a Israel. Davi como uma nova promessa do Messias. E aí Babilônia aparece porque Babilônia é um período muito fundamental e importante na história do povo judeu, pois a Babilônia, no exílio, Israel vai experimentar algumas experiências, né, por assim dizer, que vão mudar o seu jeito de compreender a sua própria fé e Deus. E aí nisto, né, que vai nascer o judaísmo que se encontra no tempo de Jesus, quando esse Jesus vem à Terra por seu nascimento e depois ministério. E aí, nisso não dá para compreender, por exemplo, de igual maneira, o judaísmo pós-Babilônia com as crenças e a teologia do povo de Israel que existia antes de Babilônia. As coisas mudaram e mudaram bastante, né? Por isso aqui Babilônia é um divisor de águas na percepção da fé do povo de Israel e para o judaísmo que nós conhecemos no Novo Testamento. E essa lógica aqui de 14 gerações, 14 gerações e 14 gerações, entre cada um desses pontos importantes, né, é um modo de mostrar que Deus tem o controle da história nas suas mãos, né, é um arredondamento da história, porque em um ou outro aqui desses intervalos, né, desses espaços de genealogia, não dá bem 14, né? Há um ajuste aqui, há um ajuste proposital e teológico, porque Mateus tem a intenção de demonstrar que as coisas estão acontecendo marcadamente na história sob o domínio de Deus e seu propósito. E isso deveria indicar aos leitores, né, de que de tempos em tempos Deus age de maneira importante e fundamental, e chegou agora também um tempo como esse. A intenção dele é levar o leitor a compreender que o nascimento de Jesus se dá também num final de ciclo, né? Num ciclo importante e fundamental, assim como fora com Abraão, com Davi e também na Babilônia. Então, Jesus fecharia aí mais um ciclo importante, né, de revelação, de novas experiências com Deus e assim por diante. Então, a lógica de 14, 14, 14, né, ela se dá nesse sentido, assim, Deus que tem o controle da história de Israel e os fatos importantes são marcadamente, né, em ciclos que se desenrolam de gerações e gerações. Nisto, nós já podemos seguir para a segunda parte, né, do capítulo 1, que é a narrativa própria do nascimento de Jesus, com alguns elementos importantes. A partir do verso 18. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus, Cristo, foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, essa é a narrativa bem singular, né, e bem sucinta do nascimento de Jesus. E aqui eu tenho alguns detalhes para levantar com vocês.
O primeiro deles, né, que é o verso 18, que é a defesa apologética de que Jesus Cristo foi concebido, né, em Maria, né, pelo Espírito Santo, tá? Mas antes diz que ela estava desposada com José, ou era noiva de José. E como é que ela poderia ser esposa ou noiva de José aqui, e essa indicação de que ela ainda era virgem? Bom, primeiro porque na tradição judaica, os noivados podiam ocorrer da seguinte maneira, né? Se estabelecia um noivado, e esse noivado era bastante diferente, um pouco diferente de como se faz os noivados hoje, era feito, inclusive, tipo uma espécie de certidão ou de contrato, né? E a noiva poderia ir morar na casa do noivo, pelo menos por um ano, alguma coisa assim, né? Para que as famílias se conhecessem, em especial a família do noivo conhecesse a noiva, né? E percebesse se ela seria uma noiva, né? Uma mulher virtuosa, digamos assim. E para desmanchar esse noivado, né? Somente por carta de divórcio. Então, assim, já havia um compromisso muito sério. Mas, enquanto noivos, eles não poderiam coabitar, pois não eram casados ainda, de fato. E é por isso que acontece o que vai aparecer aqui no verso 19, né? Que diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Isso aqui acontece porque José, de maneira alguma, né, descumpriu o contrato de noivado, né, o acerto de noivado, e se a moça, né, se Maria está grávida, ele não é o pai, né? E isso se caracterizaria como um adultério. E José conhece o Pentateuco, Deuteronômio e Levítico, em que as leis contra o adultério são muito graves, né? São severas e levariam até mesmo até a morte dos adultos. No caso aqui seria Maria. E por que isso acontece? Porque certamente quando a gravidez se tornasse notícia, os sábios, né, ou os anciãos, iriam questionar José por que ele havia quebrado, então, aquele contrato de noivado. E ele, claro, iria negar que ele não havia quebrado o contrato de noivado. Nesse sentido, Maria seria tida como adúltera. E é por isso, então, que José resolve, né, fugir secretamente, deixá-la secretamente, porque assim ele assumiria presumivelmente a culpa, né, aquele que sendo, digamos, o pai da criança que estava no ventre dela, e aí, nesse sentido, teríamos uma espécie de inocência em relação a Maria, em que ela não poderia, então, ser acusada, né, visto que José, ao fugir, estaria assumindo presumivelmente a culpa disso. Nesse caso, a gente já consegue ver o quê? Aquilo que falta um pouco nos nossos dias, falta como mais, deveríamos ter mais, né, que é esse espírito de José, que é um espírito de misericórdia e compaixão. José ainda não sabe, né, que a gravidez se dá pelo Espírito Santo, mas ele olha para a sua noiva, a jovem Maria, e ele se compadece e tem misericórdia. Ele não quer que ela sofra algum mal, e muito menos a criança. Então ele resolve fugir e, digamos, assumir a culpa, né, que não é dele, para preservar a menina e a criança. Então, assim, esse tipo de comportamento, de atitude, que é movido pela compaixão, pela misericórdia, é que eu acho que nós devemos sempre nos lembrar, né, e levarmos conosco que a compaixão e a misericórdia estão vinculados ao nascimento do Cristo, estão vinculados ao Espírito do Natal. E nós podemos ver isso na atitude de José, ao querer preservar, né, a vida de Maria, da jovem, né, da moça, e da criança que estava em seu ventre. Nisto, aí no verso 20, né, enquanto ele ponderava em fazer o quê? Em deixá-la secretamente, apareceu-lhe um anjo, né, e lhe comunica a ele, garante a ele, né, que a criança gerada em Maria gera o Espírito Santo, e ele crê nisso, né, ele acredita nisso. E não só isso, aí no verso 21 ele vai estabelecer o quê? O propósito da vinda dessa criança, né? E vai dar ao nome dessa criança como Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E Jesus, né, que é o nome hebraico, provavelmente de Yeshua, né?
que vem da raiz que significa salvar. Por isso ali, porque ele salvará os pecados deles, né? E aí traz o quê? Traz aqui o propósito da vinda do menino, que é salvar o povo dos seus pecados. E aí, no caso, quem é o povo de Jesus? O povo de Jesus são aqueles que estão previstos ou vinculados à sua genealogia, que nós já vimos que é bastante diversificada, ou seja, todos os povos serão benditos, né, em Abraão, na chegada do Messias, que será para a remissão dos pecados do seu povo. Todos aqueles que crerem nele, então, terão seus pecados perdoados. É nesse caminho. Então, não era de modo nenhum a salvação para especificamente os judeus, mas para aqueles que fazem parte do povo de Deus. E aí, novamente, no verso 22, o Mateus vai nos trazer uma profecia, né? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi pelo Senhor, pelo profeta. E no caso, é Isaías, né? Capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse é chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se a gente continua lendo os próximos versículos, né? Então, José vai despertar do sono, e aí nos é narrada a história de que ele não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz ao menino, e pôs o nome de menino de Jesus, e não Emanuel. Alguns dizem assim, mas Jesus e Emanuel é o mesmo nome, só que um é grego, outro é hebraico, ou um é em português, outro é hebraico, assim por diante. Não, são dois nomes diferentes, são dois nomes de origem hebraica, né? O Emanuel e Jesus, né? Eles não têm o mesmo significado. Emanuel significa Deus conosco, Immanuel, né? Deus conosco, e Jesus significa salvação do Senhor, né? Então, eles não têm o mesmo significado e são nomes diferentes. Então, por que é que Mateus diz que o nascimento de Jesus cumpre aquela profecia? É porque, então, ali naquela profecia de Isaías se dizia que a virgem conceberia e daria luz a um filho? Não só isso, porque ele já disse lá no versículo 18, né, no contexto dessa narrativa, de que Maria era virgem e até o nascimento do menino, ela continuou virgem, ou seja, não coabitou com o seu esposo José. Então, nesse sentido, não é tanto, né, na questão do nascimento virginal de Jesus, porque ele já nos disse isso antes 2 vezes no verso 18 e no verso 20, né, e confirma isso no verso 25. Mas, especificamente, com o uso teológico da profecia, com um foco, eu acho, aqui na questão de que ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Me parece, então, que Mateus está relacionando essa profecia mais especificamente com o fato de que ele seria chamado de Emanuel. Bem, essa profecia lá de Isaías, no capítulo 7, que é uma profecia messiânica importante, né? Ela faz parte daquilo que nós chamamos de profecias sensus plenior, profecia no sentido pleno, ou seja, que ela pode ter alguns cumprimentos pequenos, limitados, temporários, em algumas épocas da história de Israel, né, até que ela se cumpra plenamente e totalmente, no caso, na vinda do Messias, como acontece aqui, né, se cumpra plenamente na vinda de Jesus e no que Jesus realiza. E nós sabemos que, na história de Israel, alguns reis foram chamados ou interpretados, compreendidos, como cumprimento dessa profecia aqui de Isaías. Por exemplo, o rei Ezequias, né, ele foi chamado e considerado este Emanuel que haveria de vir. Depois também o jovem rei Josias também foi considerado esse Emanuel que haveria de vir. No contexto lá de Isaías, esse Emanuel que vem, né, era uma criança, né, um menino, que tinha o significado, um significado de sinal para o povo de Israel. Ele significava que enquanto ele estivesse no meio do povo, era o sinal de que Deus estava junto com o povo, né? Então ele significava, e claro, nem Josias, nem Ezequias, né, significa Deus conosco como nome, nem foram chamados de Emanuel ou Emanuéis, tá?
mas a presença deles e a consideração de que eles eram, né, esse símbolo, esse significado de Deus conosco, ou seja, que eles significavam, enquanto existiam e estavam com o povo, que Deus estava com eles, era uma garantia de que Deus ia cuidar do povo. Então, eles significavam, né? E ambos, quando cada um deles morreu, é o sinal de que Deus não estava mais. Por exemplo, quando Ezequias morreu, veio o rei Manassés, que é tido como o pior rei da história de Israel. E quando Josias também morreu, vieram lá uma sucessão de reis e que levaram a Judá até a tragédia do exílio babilônico, né? Até como consequência a desobediência a Deus e, no caso, ao cativeiro. Então, enquanto esses dois estiveram com o povo, Deus estava com eles. Quando eles não estavam mais, Deus já não estava mais com eles. E aí, então, houveram uma espécie de juízos e castigos e tragédias para Israel. Nisto, eu acho que é muito mais nesse caminho que podemos destacar essa questão do que, de fato, do nascimento virginal, que já foi dito antes e já está estabelecido. Acho que Mateus quer estabelecer mais aí também esse vínculo que, como Jesus cumpre essa profecia, né, do Emanuel. Para mim, ela é bem simples. Ele já disse nesse texto também, né, nesse bloco de 18 a 25, de que Jesus é gerado pelo Espírito Santo, ou seja, é divino, né? É o próprio Deus encarnado, Deus entre nós, o Deus que veio e habitou entre nós. Nisto, meus queridos, enquanto lá no Antigo Testamento o rei Ezequias e o rei Josias podiam significar em suas existências limitadas e temporais que Deus estava com o povo, agora Jesus, ele não significa que Deus está com o povo. Jesus é de fato e verdadeiramente o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus que veio habitar entre nós e que andou no meio de nós. Né? Então, ele não significa, ele é Deus conosco. Eu acho que é nesse caminho que o Mateus quer também dar ênfase a essa profecia, que Jesus não significa Deus conosco, ele é o próprio Deus conosco. De novo, estabelecendo e afirmando ainda mais sua divindade, mas também lembrando que aquela profecia de Isaías afirmava que Deus estaria conosco, em que Ezequias e Josias apenas indicavam e significavam isso simbolicamente, mas que agora chegou o tempo de que Deus, de fato, e realmente está conosco, né, que é com o nascimento de Jesus. E isso tem uma importância muito grande no Evangelho de Mateus, porque nós temos esse levantamento, né, dessa proposta teológica que vai fechar um ciclo lá no final deste Evangelho, pois na grande comissão, lá em Mateus 28, após Jesus dar a grande comissão aos seus discípulos, ele vai dizer assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Repare que estarei convosco, nesse convosco é uma variação de conosco, porque Jesus está falando, né, aos discípulos, e nesse sentido ele estarei convosco todos os dias. Então, não é como foi com Josias e com Ezequias, que ficaram pouco tempo na terra, enquanto apenas duraram suas vidas, pois Jesus agora vive eternamente, existe eternamente e estará conosco, né? Não só por 40 dias, por 40 anos, por 33 anos, mas estará todos os dias com a sua igreja, com os seus discípulos, até a consumação dos séculos. Então, Mateus quer reafirmar, né, no começo do seu evangelho e no final dele, que de fato Jesus é Deus conosco. Jesus é Emanuel, ele não significa, ele é o próprio Deus conosco, o Deus encarnado, que habita entre nós, que habitou entre nós, e que está conosco, através de seu Santo Espírito, todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim a gente termina aqui esses destaques do capítulo 1 e vamos já ao capítulo 2, né? Ao capítulo de Mateus. Tem aqui há desdobramentos ao nascimento de Jesus. O menino já nasceu, né? E agora alguns fatos que acontecem, que são narrados a partir disso. Diz assim o capítulo 2, no verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém.
e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também adorá-lo. Então, nesses primeiros 8 versículos aqui, nós temos a história dos reis do Oriente, dos magos do Oriente, dos sábios do Oriente, que percebem, né, pela observação da natureza, da criação, que o Messias havia nascido. Então, eles vão em busca, né, de encontrar o Messias e chegam em Jerusalém e perguntam onde está o menino que nasceu. O que é interessante aqui é o seguinte, é que o povo detentor das promessas messiânicas não fazia ideia de que o Messias havia nascido. Não fazia ideia de que o esperado já estava entre eles. Ou seja, o esperado nasceu inesperadamente. O esperado surgiu e está no meio do povo que o esperava de maneira inesperada, em que eles não conseguiram reconhecer, né, no contexto histórico, no contexto religioso à volta, os sinais de que o Messias estava no meio deles, embora tivessem as escrituras, porque são eles a quem vão dizer aos sábios do Oriente que é em Belém de Judá que o Messias deveria ter nascido. Eles conhecem os textos, eles têm a escritura nas mãos, mas eles não as têm, digamos assim, no coração e na mente para buscar compreender, discernir os sinais dos tempos, daquilo que está acontecendo, e em especial daquilo que eles mais expectavam, que era a vinda do Messias. E quando ele chegou, eles não foram capazes de reconhecer, mesmo tendo a escritura sobre isso. Isso para nós é um alerta, né? A igreja de hoje precisa estar alerta a isso, mesmo tendo a escritura, a palavra de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, nós não podemos negligenciar a escritura nem o Espírito Santo para que nós consigamos saber e termos discernimento dos tempos que estão acontecendo à nossa volta, para que nós não sejamos pegos de surpresa, porque aqui os judeus foram pegos de surpresa, porque os sábios do Oriente não tinham necessariamente as escrituras, o que eles tinham era a capacidade de observar o que a criação. E a criação a gente sabe que na Bíblia nos é dito que é um dos primeiros níveis da revelação de Deus. Um dos primeiros, né? Então não é o mais importante, o mais profundo, é um dos primeiros apenas. E que a escritura é um nível de revelação maior, né? Mais profundo do que a observação da criação. E aqueles que tinham só a criação para observar, né, através da astronomia, perceberam que algo diferente estava acontecendo, algo especial estava acontecendo, e quem não tinha, e quem tinha as escrituras, não havia percebido isso, né? E no final aqui deste encontro dos magos com Herodes, né? Então eles são induzidos a ir até Belém, e depois que encontrarem o rei dos judeus, que voltassem e indicassem para Herodes, né? Para que Herodes pudesse então visitar também o menino que havia nascido. E aí, do 9 ao 12, nós temos uma outra narrativa que nos causa um pouco assim de constrangimento. Diz assim: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, e alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Nesse texto aqui, nós temos esse detalhe, né, no versículo 12, de que os magos, os sábios do Oriente, foram prevenidos, instruídos por divina advertência, ou seja, Deus
né, interviu no caminho deles e os revelou de que Herodes não tinha boas intenções ao saber onde estava o menino e quem era o menino. Então, veja que o povo de Israel, né, e o rei Herodes e os principais de Judá, eles não recebem a divina advertência ou divinas revelações sobre isso. Quem recebem divinas revelações são os sábios do Oriente, aqueles que não eram ou não seriam os detentores principais da promessa messiânica, mas que por sua devoção e fidelidade a Deus acabaram reconhecendo que o menino havia nascido e acabaram também sendo alvo, né, da instrumentalidade de Deus para que eles pudessem servir ao menino que havia nascido e também o protegê-lo. Na sequência, nós, de 13 a 17, temos uma narrativa em que a história de Israel ela faz o movimento contrário, né? Porque o povo de Israel, nós sabemos que permaneceu por alguns séculos no Egito, e isso lá o livro de Êxodo nos narra isso, e também nos narra a libertação do povo de Israel do Egito, porque a terra do Egito era uma terra opressora. E aí, no nascimento do Messias, o grande esperado, o que era inesperável é que a terra natal do Messias, ou o povo do Messias, né, seria um povo opressor, um povo que ofereceria perigo a ele, né? E esse perigo era tanto na terra prometida e no meio do povo de Deus, que o Messias tem que ser levado para buscar segurança e refúgio de volta lá no Egito, na terra que antiga era a terra da opressão, agora é uma terra melhor ou mais apropriada do que a própria Israel do Messias. Então ele vai buscar refúgio lá no Egito. Isso aqui também deve ser importante para nós, para nós refletirmos sobre isso, né? Será que, ou até que ponto, as nossas casas, as nossas igrejas, né, são ambientes seguros, ambientes propícios para a presença de Cristo, para a presença do menino e do que ele significa e do que ele realiza, que é trazer a paz, trazer o perdão, trazer a esperança? Ou será que às vezes a gente se apega muito às tradições de homens, às quais, né, acabam tornando o lugar em que nós estamos reunidos como um lugar desapropriado ou inapropriado, melhor, né, para a presença do menino Jesus e do que ele significa, a ponto de que ele vai buscar ou encontrar segurança em outros lugares. Isso é claro que eu falo de maneira metafórica, né? Essas advertências aos judeus que Mateus faz no seu evangelho também podem ser aplicadas a nós, para a nossa reflexão. Eu não estou dizendo que nós somos assim, que igreja A ou B está assim e assim por diante. Só estou levantando que nós devemos sempre estar atentos para que nós não nos tornemos como os judeus do tempo de Jesus. Tá? E aí, por fim, do 19 ao 23, diz assim: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi habitar numa cidade de Nazaré, para que se cumprisse, então, que foi dito pelo termo de profetas, que ele será chamado de Nazareno. Então, veja que, mais uma vez, nesse texto, né, há a divina advertência. Já desde lá do capítulo 1, né, há essas divinas advertências, essas revelações, né, por meio de anjos do Senhor, por sonho, sobre o nascimento de Jesus e suas consequências. E o povo de Israel, né, a liderança e os reis, eles sempre sendo mostrados aqui como pessoas e grupos hostis ao menino Jesus. E Deus agindo, então, né, de maneira de intervenção, a fim de proteger e de guiar o caminho do menino Jesus, para que ele, então, venha a cumprir
todas as profecias que Mateus relata aqui e ainda cumprir a sua missão mais à frente. Nisto, eu espero que tenha conseguido destacar alguns pontos interessantes aqui nesse capítulo 1 e 2 de Mateus, que talvez numa leitura rápida ou uma devocional, né, mais superficial assim, não tanto teológica, possa passar despercebidos para vocês. E eu acho que são alguns pontos que podem enriquecer, né, e aprofundar mais as reflexões sobre o nascimento de Jesus, seus significados. Em especial, eu quero destacar aqui que o Natal nos lembra, né, a compaixão e misericórdia. Primeiro, a compaixão e misericórdia de Deus para conosco, porque é com o nascimento de Jesus que começa, né, a nossa salvação. Por isso, então, é um tempo de esperança, é um tempo de boas notícias, de esperar mesmo que as coisas possam ser diferentes, né? É um tempo de que anuncia que as luzes vencerão as trevas, né? E que esse espírito de Natal que trata de misericórdia, de compaixão, de honra, de dignidade e de dependência e orientação do Senhor para seguirmos para lá ou para cá, e de segurança e de proteção do Senhor, né? Possam estar sempre conosco e no nosso meio, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, e que nós não nos esqueçamos dos perigos que às vezes podemos correr se nós deixarmos a misericórdia, a compaixão, a dignidade, a honra, né, que Cristo nos ensina através da história do seu nascimento, como, por exemplo, vemos agora no Evangelho de Mateus, né? Então, que nós não deixemos que a misericórdia e a compaixão se afaste de nós, que nós compreendamos, né, que no Senhor, né, todas as famílias da terra, todos os povos, ainda que diferente de nós, serão benditos, porque ele veio para ser boa notícia a todos eles, para pagar os pecados de todos os povos, de todas as pessoas, de todos os povos. E que no final haverão pessoas de toda tribo, língua, povo e nação que se dobrarão e adorarão o Messias, que retornará glorioso, né, em sua parúzia. Então não nos esqueçamos disso, né? Deus é um Deus de todos, Jesus é o Deus conosco, que não nos deixa nenhum dia e ficará sempre conosco até a consumação dos séculos, até que ele venha. E aí nós seremos levados para estar com ele por toda a eternidade. Esses são os aspectos e detalhes não prontos para você, mas que levantados para você, para que você faça então reflexões a partir deles e se aprofunde, né, no significado do nascimento de Jesus. Eu vou ficando por aqui ao vosso dispor para responder às perguntas que por acaso possam existir. Professor Gelsi, somos gratos a Deus pela sua vida, né? Muito bom, muito boa a palestra. O nosso webinar de dezembro certamente vai marcar nesta data festiva e muitas coisas aprendemos, né? Mas logo ali no início, falando sobre a diversidade dos povos, incluído na genealogia, nos faz refletir, né? A decisão de José de assumir a culpa, compaixão. Eu acho que esse é o sentimento que precisamos ter, principalmente nessa fase difícil que estamos passando, né? E outra coisa que falou que certamente nos marcou, os sábios do Oriente reconheceram Jesus, né? E os judeus, eles até receberam a revelação, mas foram os sábios do Oriente que reconheceram o evento Jesus. Então, antes aqui, eu estou aguardando as perguntas, né? E eu quero, então, só relembrar aos nossos irmãos e alunos, né, que se inscreveram e para receber o seu certificado com as horas, então é necessário assinar com o nome nos comentários, ainda dá tempo, a porta da graça estará aberta, né? Daqui a pouquinho, quando terminar o webinar, então já não tem mais jeito. Pedimos também, né, que você que tem alguém na sua igreja, um parente, que tem o desejo de se aprofundar no conhecimento bíblico, teológico, certamente você tem alguém,
em mente agora, que você possa indicar a Faculdade Cristã de Curitiba, que está com o vestibular 2021 aberto. Então, as inscrições podem ser feitas no próprio site da Faculdade Cristã de Curitiba e certamente a faculdade será bênção na sua vida. O professor Gel Colli, ele é o coordenador do nosso bacharel em teologia, né, na modalidade EAD, e é um curso que você não fica abandonado. Você terá todo acompanhamento, existe um material didático, existem vídeos gravados, existem fóruns, então você vai ter todo o acompanhamento, tá bom? Então, professor, eu estou aqui aguardando, né? Então, já tem uma pergunta aqui. Professor, José e Maria não saíram da cidade por causa do censo? Uma pergunta que foi feita, uma dúvida. Sim, mas isso aí é outro evangelista que narra isso, né? Que narra o censo. O Mateus não tratou aqui. E como eu me ative somente ao Evangelho de Mateus, então eu tratei apenas disso aqui, né? Mas aí é o outro evangelho que vai falar sobre o censo, né? E não o Mateus. Ah, tá. Outra palestra o ano que vem, quem sabe, sobre o nascimento de Jesus no outro evangelista. Muito bem. Então, os irmãos que estão no webinar, se tiver alguma dúvida, coloque a sua pergunta. É só para explicar, né, Joel? Porque, assim, essa é uma maneira que a gente usa na pesquisa bíblica, né? Sim. Eu limitei o texto ao Evangelho de Mateus. Eu não fiz uma leitura sincrônica, né, nos três evangelhos, porque João não fala tanto assim do nascimento de Jesus, né? Li somente Mateus, na teologia de Mateus, dentro de Mateus. Pode ver que eu não fui muito em outros lugares, apenas o que Mateus tratou, né? Então, a leitura que a gente fala é uma leitura a priori. Sim. Isso é muito importante, professor Gelsi, porque, assim, no contexto pentecostal, né, está cada vez mais, né, vários irmãos estão procurando o ensino acadêmico, e é, né, na academia que nós aprendemos, né, que através da teologia bíblica sobre teologia de Mateus, teologia de Lucas, né, teologia marcana, né, então, isso que o senhor está explicando, né, que foi dado, né, somente dentro do Evangelho de Mateus, tá? Meus irmãos, então, alguma mais pergunta? Enquanto aqui, professor Gelsi, o webinar estava acontecendo, muitos irmãos, deu para identificar aqui muitos ex-alunos seus, dando os parabéns, né, falando muito bem da nossa instituição, alguns dizendo que teve um grande privilégio de estudar conosco. Agora, nesse momento, a Madalena Pimentel, né, ela está colocando aí excelente aula, fomos todos, né, bem-aventurados por fazer parte deste momento. E tem uma pergunta aí do Elias França, Jesus era belemita? Belamita, né? Nasceu em Belém. Eu não sei onde ele quer chegar com isso, mas você pode dizer que sim, né? Nasceu em Belém. Mas a gente viu no texto aqui que ele foi, quando voltou para Palestina, ele foi morar em Nazaré, e aí é uma vinculação, uma profecia que ele seria chamado de Nazareno, né? E aí você não vai encontrar a indicação de Jesus era belemita, né? Vem de Belém, ou seja, de alguém que morava em Belém. Até porque muito mais essas designações, né, era de onde se conhecia o indivíduo, não necessariamente onde ele havia nascido. Como nós temos natural de Nova Esperança, no Paraná. Mas eu nunca morei lá. Eu só nasci lá. Eu morei em vários lugares. Nova Esperança, nunca. Né? Mas natural Nova Esperança. Eu sou nova esperancense. Né? Então, aqui muda um pouquinho. Embora nasceu em Belém, não foi chamado de belemita, mas primeiramente Jesus o Nazareno, porque é de Nazaré que ele vai surgir, digamos, para o mundo, né? Porque fica pouco tempo na Palestina após seu nascimento, porque é uma terra perigosa para ele, né? O rei deseja matá-lo, e no retorno do Egito vai morar em Nazaré,
e acaba ali, né, ganhando, então, a sua notoriedade a partir dali, né? Sim. Então, por isso, nós não vamos encontrar a indicação de Jesus era belemita. Tá. Uma outra pergunta, professor. O pai de Jesus desaparece nas narrativas bíblicas, nos sinóticos. Teria ele morrido cedo? É o mais provável, né? Morrido cedo para nós hoje, porque a expectativa de vida, né, a média de vida de um homem adulto no tempo de Jesus, ela girava entre 35 e no máximo 40 anos. 40 anos, assim, com otimismo, né? Então, alguém morrendo aos 35, 40 anos, para nós hoje, nós vemos que é cedo. Mas a época de Jesus, isso não era tão cedo assim, era uma expectativa de vida normal. Né? Haja visto que o próprio Jesus morre ele, em torno dos 33 anos de vida, mais ou menos, né? Dentro dessa estimativa, porque a sociedade, a vida naquela era diferente, havia muitas dificuldades, por exemplo, enfermidades, problemas de violência com as guerras, né? Então, a média de vida dos homens, ela era bem menor do que nós temos hoje. E por isso também que se valorizava muito alguém com as cãs brancas, né? Que são os cabelos brancos aqui, que eu já tenho um pouquinho, dos poucos que me restam, né? Porque ver alguém com os cabelos brancos não era comum, né? E era também a indicação de que aquela pessoa havia tido muitas experiências e passado por muitos desafios e sobrevivido a eles. Então, é também um abençoado por isso e deveria ser ouvido e honrado também. Então, se valoriza, né, os cabelos brancos lá, né, os idosos, os anciãos, porque são poucos os que existem. Aí só, né, para não perder aqui a digressão, é a inversão que nós temos hoje, né? Como a nossa média de vida ela aumentou, então cada vez mais nós temos cabelos brancos por aí, né? Cabeças brancas, né? E de certa maneira, como são muitos, de certa maneira eles não têm tido ou recebido, né? A mesma importância, a mesma honra, a mesma dignidade que se tinha lá nos tempos bíblicos, né? Nisto, talvez porque são muitos, mas assim, porque a presença, né, de idosos, ela traz uma série de circunstâncias que são delicadas, que exigem cuidado e respeito, e cada vez mais presentes, né, e cada vez mais aí numerosos. E isso eu já presenciei em vários lugares, né, preconceito e discriminação com idosos. E na perspectiva bíblica, nós deveríamos considerá-los com honra e dignidade, né? Porque tem muito a nos ensinar. Eu acho que isso não mudou em relação à Bíblia, né? Os idosos têm muito a nos ensinar, em especial com compaixão e misericórdia. Uma outra pergunta, professor. Dizem alguns pregadores, olha os pregadores chegando aí. Dizem alguns pregadores que Jesus era carpinteiro. É correto esta afirmação? Era comum que os filhos, né, fossem ensinados na profissão dos pais, né? E como José era carpinteiro, uma espécie de pedreiro hoje, né, porque o carpinteiro daquela época não fazia móveis, né, não fazia mesa e cadeira, como se diz por aí, né, mas eram trabalhadores, por exemplo, em construção civil, né, esse serviço de carpintaria especificamente. Então, é bem provável que Jesus tenha exercido a profissão que aprendera com o pai. A gente não sabe até quando isso, né? Estamos aqui aguardando mais uma pergunta. Só aqui uma observação, né, que Jesus, né, foi carpinteiro, mas ele trabalhava de modo natural, né, professor? As mesas e as cadeiras eram feitas, né, com madeira, né? Ele certamente tinha ali que fazer todo o manuseio. Esses móveis não existiam lá, né? Ele não fazia mesa, porque esses móveis não existiam lá, né? Eles se sentavam à mesa para fazer refeições. Lá eles se
reclinavam ao triclínio, né? Que, vamos dizer assim, uma espécie de mesinha bem baixinha, né? Na altura do chão, assim, um palmo e tal. E aí eles se reclinavam, né? Com os pés para fora, assim. Esse era o modo mais comum de fazer as refeições. Não se tinha lá, né? Móveis em mesa e cadeira, né? Estamos falando que tive um pessoal que andou pregando que Jesus ele tinha uma marcenaria, né? E pegava a encomenda e ficava lá um bom tempo e na hora de entregar ele fazia aparecer do nada, né? Mesas, cadeiras, né? Eu falei, não, tu trabalhava. Haja mesa e... Isso, haja mesa e revestia a mesa, né? Completa já, né? De 4 cadeiras, 6 cadeiras a gosto do cliente, né? Bom, como não, eu acho que não chegaram mais aqui perguntas, né? Então, nós queremos agradecer a todos, né, e a todas que estiveram presentes nessa webinar, né? O esperado inesperável, o nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus. Foi o nosso webinar de dezembro, né? Acreditamos que muitos outros acontecerão aqui na página da Faculdade Cristã de Curitiba. Agradecemos a Deus pela presença de todos, agradecemos a Deus pela presença do nosso professor Gel, né? Tem sido bênção para nós. Eu perdi aqui no comentário de pessoas aqui, né, comentando, né, do privilégio de ter estudado com o senhor, né? E eu também tenho esse privilégio. Então, professor, eu dou aí um espaço, né, para que o senhor, então, faça aí as suas considerações finais e também termine nos fazendo uma oração, né, e lembrando desse contexto tão difícil que nós estamos vivendo. Hoje nós ligamos a televisão e para assistir, né, sempre nessa crise de saúde que não só o nosso país, mas o mundo está vivendo. Então, nós vamos agora aí passar pelo Natal, mas quantos irmãos nossos perderam familiares, parentes? Então, que o senhor possa, então, fazer suas considerações, dar uma palavra de conforto para esse momento e fazer também uma oração. Obrigado, Joel. Bom, com considerações finais, né, repetição e reforço daquilo que eu disse antes, quando concluí a minha fala, que é que nós não deixemos escapar de nós ou afastar-se de nós esses elementos do Espírito de Natal, do que significa o Natal para nós, que é a compaixão, a misericórdia, a honra e a dignidade, né, e a esperança pela salvação dos pecados, do que Jesus realizou na cruz por nós, porque foi para isso que ele veio, que ele nasceu, esteve entre nós e andou entre nós. E que nós não deixemos, né, de levar essa mensagem adiante. Essa mensagem não é apenas falada ou lida no texto, mas ela também é realizada, ela é praticada. Nós precisamos, né, praticar mais e mais misericórdia, compaixão, verdade, dignidade e honra, né? Especificamente, praticar isso mais. Sermos mais misericordiosos e mais compassivos, compadecentes, né? Com aqueles que são necessitados, que porventura precisam de algum auxílio ou de uma mão estendida. Nós precisamos, né, estarmos irmanados e imbuídos na construção, colaborar com a construção do reino de Deus, que é um reino que é gestado, né? Ele é cheio de graça, de misericórdia e de compaixão. E isso deve ser o nosso modo de vida ou os nossos principais fundamentos para estabelecer nossas práticas, né? Porque nós sabemos, nós temos visto nos últimos tempos, mesmo os cristãos e cristãos evangélicos tendo posturas violentas, posturas de ódio, né, de ódio contra os diferentes, contra os outros e até mesmo entre os irmãos. Isso não tem nada a ver com a nossa fé, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus e o que ele representa para nós. Então, Jesus é um tempo em que a luz vence as trevas, e não o contrário, em não que as trevas prevalecem. E nós não podemos, né, nos tornarmos
como aquela geração de Israel que não reconheceu, não foi capaz de perceber que o menino Jesus ali estava, o Messias esperado ali estava, porque eles estavam imbuídos, né, no elitismo, no ódio, na falta de misericórdia e compaixão para com os que precisavam de auxílio e do Senhor Jesus. Vamos orar agora, então? Professor, antes tem só mais uma pergunta que estão me enviando aqui, é do Aldair. Os pais patrísticos, né, no caso, falando da patrística, sempre trataram ela, no caso a Maria, como a Virgem. Como entender isso? Bom, isso ficou estabelecido, né, nos concílios apostólicos, a Virgem até o nascimento do menino, né? E esse dogma não é da virgindade de Maria, mas do nascimento virginal de Jesus, né? Então não se estabelece, não se defende que após o nascimento de Jesus, Maria perpetuou-se como virgem, né? Ao que parece, como temos nos nativos dos evangelhos, ela teve outros filhos, no caso, os irmãos de Jesus, né? Então, os concílios apostólicos que definiram os fundamentos da fé, foi estabelecido, né, a doutrina do nascimento virginal, não necessariamente da virgindade de Maria perpétua. Tá. Então, muito bem, professor. Podemos então orar então, e desde já eu já quero aqui agradecer a todos, já me despedindo, em nome da Faculdade Cristã de Curitiba, da Associação Educacional, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, do nosso diretor, o professor Sandro, né, então, de todos aqueles que estão envolvidos, né, o pastor Ariel, que é o presidente da associação, o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba. Bom, toda essa equipe reunida, né, nós queremos agradecer pela presença de todos. Professor Gelson, coração, e assim nós nos despedimos. Oremos. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus grandioso e poderoso, Senhor, e nós somos gratos a Ti porque tivemos esse tempo e esse espaço de compartilhar e de reflexão, Senhor, para reforçar, Pai, para relevar ainda mais o sentimento do Natal, o significado do Natal para nós, alguns detalhes que podem nos ajudar a nos aperfeiçoarmos como Teus servos, Pai querido. E eu te peço agora que o Senhor esteja com cada irmão e irmã que estão conosco aí em suas casas ou em qualquer outro lugar através da internet, compartilhando conosco esse momento, que o Senhor esteja fazendo com que esse momento frutifique nos corações e nas mentes deles de acordo com a tua vontade e para a tua honra e tua glória e o engrandecimento do teu reino, Senhor. Obrigado também pela instituição a qual nós estamos envolvidos, né? Que nos dá essa possibilidade de servirmos ao teu reino através do magistério teológico, Senhor, e que o Senhor traga, Pai amado, pessoas para essa instituição que estejam dispostas a aprender para servir ao Senhor e a edificação da sua igreja, Pai querido. Fica conosco e, em especial, Pai amado, leva o teu consolo e a tua esperança, aquelas pessoas que precisam de Ti, que estão passando por momentos difíceis, e leva também a tua igreja, o teu povo, como servos teus, a essas pessoas, para transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem de compaixão, uma mensagem de misericórdia que é traduzida em atos, em práticas de compaixão e de misericórdia entre os povos. E assim que eu oro, que eu agradeço e confio e espero no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima webinar. Um abraço, abençoe a todos. Amém.